Trocando Ideias. Oferecimento: Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo. Firme na campanha Outubro Rosa. O diagnóstico precoce do câncer facilita a eficiência do tratamento. Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo. Trocando Ideias. Este é um programa que não visa o debate, mas sim a reflexão. Nós queremos aprender, principalmente com as experiências vividas por nossos convidados. Por isso, estamos sempre trocando ideias. Hoje, nós temos um convidado natural de Olinda, Pernambuco, e que depois que chegou na região do Cariri, fincou raízes e não conseguiu sair. Mesmo tendo uma carreira profissional longa e no sudeste do Brasil, indo inclusive para o exterior, mas após se aposentar, foi para o Cariri que ele voltou. Começou como goleiro, acredite, chegou a jogar no ataque, mas se destacou mesmo atuando como volante, marcador ferrenho. No nome, Gesiel José de Lima, mas conhecido como Nasa. Nosso convidado especial, Nasa, um apelido que ganhou por conta de um clube de futebol, é isso, Nasa? Isso mesmo. Foi o Nasa, que em 89, lá em Recife, quem era o dono era um tesoureiro da Federação Pernambucana. Time de futebol amador. Time de futebol amador, seu Rui Araújo. E jogando time de subúrbio, né, de futebol amador, de Várzea. Aí fui chamado para fazer um teste no Santa Cruz. E lá os jogadores não sabendo meu nome, chegando como novato. Eu me lembro que um jogador com o nome de Fernando, um lateral direito. Era do interior, muito bom esse lateral. Perguntou o meu nome. Quando eu ia falar, ele disse, não precisa não. Vem do Nasa para cá. Agora vamos te chamar de Nasa. E aí ficou. Mas é mais fácil que chamar Gesiel. É mais fácil que chamar Gesiel. E você começou como goleiro, Nasa? Na realidade eu comecei como goleiro, iniciando de base para fazer ir para Santa Cruz, fazer o teste no Santa Cruz. Ou seja, Santa Cruz você chamou a atenção como goleiro. Agora só que anteriormente, quando nos campeonatos, eu jogava de goleiro, de lateral, jogava de tudo. Mas eu me firmei, teve um ano, eu acredito que eu me lembro, eu me firmei mais ou menos assim, uns 3 anos só de goleiro. E fui reconhecido pelos campeonatos de Várzea de Recife como um dos melhores goleiros, né? Então eu gostei daquilo ali, então eu vou ficar. Fiquei. Aí quando eu fui para o Nasa, a gente fez esse campeonato que era com a Federação Pernambucana patrocinando, né? Já estava como goleiro e foi aí que eu fui fazer o teste no Santa Cruz. E como saiu do gol para atuar na linha? Isso aí foi, depois do Santa Cruz, passei um ano no Santa Cruz e fui vendido para o América. O América queria a minha contratação. Lá em Recife? Lá em Recife, América de Recife. Aí me comprou e eu fui para o América. No América eu passei 2 anos. E nosso treinador Caçara, que hoje é finado, ele, Marco Pulga, que teve aqui, que a gente lembra, lateral. Era muito barqueiro, gostava de barca. E não foi o treino, faltou um treino, faltou outro. E no treino que a gente ia jogar na semana que a gente ia jogar contra o 7 de setembro, Marco tinha faltado o treino da quarta-feira do coletivo. Aí o Caissara, ei, Nasa, dá para fazer uma lateral aí para mim? Porque Marco Pulga não veio, como tu sabe. Eu digo, vou, professor. Fui na lateral, cruzei 3 bolas para Roberto, atacante lá de Recife. Todas as 3 na cabeça, uma correria monstra. Aí voltei para pegar as luvas. Não, acabou o treino, tudo tranquilo, sossegado, vestiário, os caras, pô, Nasa, tu... Na lateral tu me deu bem, né? E aí eu digo, pronto, no outro dia eu vou para goleiro de novo. Cheguei no outro dia cedo para o treino. Já não tinha meu material de goleiro. O professor Caissara quer falar contigo, Nasa. Eu digo, oxe. Sentei com ele, era um treinador que fumava muito, mas muito inteligente, gente boa demais. Ô, Nasa, você agora vai ficar na linha. Porque aí tem Roberto, tem Galvão, tem Lenildo,
e tem Ronaldo como goleiro. Tem muito goleiro. Você fica na linha, na lateral. Especificamente não. Nesse jogo a gente vai jogar contra o 7 de setembro, domingo. Vou botar você com o Robélio lá na frente. Vocês dois de atacante. Robélio de ponta direita e você de centrefor. Porque naquela época centrefor. Eu digo, tudo bem, pessoal. Tá normal. Pronto, já não peguei mais a luva, fiquei como... Aí foi para atacante. Aí fui para atacante. E ficou um tempo jogando assim. Fiquei um tempo jogando assim. Quando você saiu da América, você veio para o Ceará para jogar no Icasa? Eu saí do América e vim jogar no Icasa, em 91. Sim, calma. Aí o que é que acontece? Lá no América, nesse domingo, contra o 7 de setembro, quem fez 6 gols? Você fez 6 gols? 6 gols. Aí é fácil. 6 gols. Aí no outro dia, quem que tava eu dando entrevista, Rede Globo, essas coisas todas, a mídia toda em cima de mim. Fez uma proposta do Botafogo, um time grande lá de Recife, mas eu não me empolguei, não apareceu, foi nada. Não apareceu por quê? Porque depois teve outros jogos que eu não fiz. Parece que eu fiz os gols. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Pronto, não fiz mais gol. Aí pronto, foi amenizando, foi quando a minha vinda acabou a competição, não apareceu nada e apareceu Juazeiro. Icasa. Você jogou Icasa, logo em seguida Guarani? Mas logo em seguida Guarani. Mas eu vim para Juazeiro não com contrato feito. Tudo para fazer teste. Então veio só para fazer experiência. Mesmo com aquele sucesso. Mesmo com aquele sucesso, todo mundo veio fazer teste. 7 jogadores. Aí 91, Guarani e Icasa. 92 até 93, Guarani de Juazeiro. Foi onde eu conheci minha esposa em 92. E depois eu fui para o 93, eu fui para o Ferroviário e aqui eu formei raízes. Bicampeão cearense com Ferrinho. 94, 95. Uma equipe boa aquele time do Ferroviário. Muito bom, muito bom. Foi um conjunto, foi uma benção do Altíssimo. Ali, a gente que nunca tinha sido campeão profissional, ser campeão 94, 95, bicampeão, né? Show de bola, uma equipe maravilhosa. Inclusive os dois últimos títulos cearenses do Ferroviário. Do Ferroviário. Até hoje comemoram aquela geração. Até hoje a gente também faz, a turma nunca perde o contato. Todo ano a gente faz uma confraternização em Fortaleza. Cantarelli dizia que era o bambambam daquele time, era mesmo? Cantarelli era. Jogava muito? Jogava muito. Cantarelli era uma correria monstra. E hoje está aí curtindo também aqui em Juazeiro. Curtindo em Juazeiro, administrando aí as coisas dele. Administrador também do Romeirão, né? Você acabou não saindo aqui da região, pelo menos em termos de raízes, porque você casou, você mora aqui na região do Cariri, né? Firmou. Mas aí depois você foi para o Rio de Janeiro, depois daqueles 2 títulos do Ferroviário, você acabou rodando, foi para o futebol paulista, para o Rio, Madureira, até chegar ao Vasco da Gama. Né? Como foi aquela sua chegada para o Vasco? No Vasco foi através do Madureira, né? Do Madureira logo no início, assim que a gente chega no Madureira, eu já tinha rodado, era União São João, Comercial de Ribeirão Preto, tudo em São Paulo, Motoclube do Maranhão e Madureira. E assim que eu cheguei no Vasco, foi o primeiro jogo da competição contra o Vasco. Aí ali foi um casamento logo no início, de perfeito, porque assim que terminou o jogo, terminou o primeiro tempo, e eu já ouvi de boca de um supervisor do Madureira, que é muito meu amigo, jogue bola que o pessoal está de olho em você. Mas aquilo não me encheu a cabeça. Eu nem aí, já tinha recebido proposta do Botafogo na época do América, eu não vou nem aí, vou jogar meu futebol. Pronto, aí terminou o jogo, aí pronto, aí foi crescendo aquela, como se diz, aquela intimidade, aquele afeto, aquele interesse do Vasco no jogador NASA, né? Aí foi devagarzinho até terminar o campeonato. Eu joguei do mesmo jeito, sem pensar em Vasco de forma nenhuma. Cada jogo era Mas não era só o Vasco, porque quando aparece um clube, aparecem outros.
Porque você sabe, dirigente, empresário, tudo senta, conversa, vira e mexe. Aí, ó, tô interessado naquele jogador. Aí lá vai fulano de tal, já diz, olha, tal time, Eurico já está interessado naquele jogador. Dá uma sondada naquele jogador. Aí apareceu o Flamengo, apareceu o Botafogo, apareceu aquela turma toda. Mas eu não estava nem aí. E eu tinha um amigo meu, que eu tenho muita estima, era Enéas e Paulinho, diretores do Madureira. Madureira. Dizia, Nasa, se preocupa não. Falava aquele carioca chiado, não se preocupa não, parceiro. Tudo aqui tu vai sair pro time grande. Mas eu não estava nem aí. Se era Vasco, se era Madureira, se era Madureira, se era Flamengo, se era Botafogo, Fluminense. Mas o Humores do Vasco, porque o Elias Duba, presidente do Vasco, tinha muito vínculo com o Eurico Miranda. Entendeu? E o professor, na época nosso, era Antônio Clemente, treinador. Ele dizia direto, garoto, bora fazer o trabalho direitinho. Se você vai sair daqui para uma equipe grande. Vamos ir fazendo meu trabalho direitinho, como eu sempre fiz. E aí foi pro Vasco. Aí fui pro Vasco em 97. Pegou logo o Antônio Lopes. Porque, foi o Lopes que fez você deixar de ser meia, jogar em qualquer outra posição para realmente ser o volante mesmo marcador? Foi. Mas na realidade eu vou te falar, viu, Tony? É assim. Os bastidores da bola é meio complicado, porque quando eu fui pro Vasco, foi a mesma história da vinda pro Icasa. Contrato de gaveta, nada assinado. Nada certo. Interesse era deles, agora fazer experiência. Fazer experiência. Eu, Odivan, Acácio, Cafezinho, Massal, Batista, Chiquinho, tudo de Fortaleza. A turma, Reginaldo Cara de Gato, tudo de contrato de gaveta. Moramos num hotel lá no centro do Rio de Janeiro, que era o hotel municipal. E eu disse logo para mim, isso para mim, sem contar para ninguém. Ou eu fico aqui e faço a minha vida aqui, ou eu vou embora, de uma vez. E não volto nunca mais no Sul. A minha oportunidade é o quê? Única. Eu já tinha 28 anos. Aí eu botei isso na minha cabeça, isso eu caladinho sozinho. Então eu tenho que comer grama, eu tenho que dar o melhor de mim. Claro, sem menosprezar ninguém, fazer o meu trabalho. Foi quando o Antônio Lopes disse no coletivo, treinando, coisa e tal, conhecemos a rapaziada, todo mundo, Felipe, Juninho, aquela galera, Ramon. Aí chegou Mauro Galvão, aí chegou, quem mais? O Luizinho, já estava lá, né, aquela turma toda. Eu fui conhecendo aquela galera que eu já via na televisão. Mas eu já estava ambientado com aquele... Tinha Havaí, já tinha Havaí, aquele futebol por ali, né? Na minha, vou fazer meu trabalho. Aí o professor disse, olha, eu vou precisar de você como volante. Nada mais como volante. Você vai jogar. Agora, seu objetivo é marcar, roubar e distribuir. Porque tem Juninho, tem Ramon, tem Felipe. E você só vai fazer isso. Aí eu não tive alternativa, né? Eu vou botar no chão, bater no peito, dar dica na caneta, perder a bola para o treinador me tirar? De forma nenhuma. Trinquei os dentes, botei o sangue no olho e pronto, acabou-se. Aí foi um casamento perfeito. 3 horas da tarde, aí eu estava fazendo um jogo. Não passava nem... nem pensamento. Nem pensamento, nem vento, nem nada. Era vucu, 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 vucu. Eu e Luizinho. Aí pronto. Aí matamos ali, ficamos ali. Isso em 97. Foi logo quando a gente foi campeão brasileiro. Aquele time entrou para a história de várias formas. Pelo título 97, por resultados expressivos. Edmundo também num ano iluminado, marcando 6 gols numa partida só, virando artilheiro do campeonato, quebrando o recorde que era do Reinaldo de 77. E você se caracterizou como um jogador que nem sempre aparecia para a torcida, mas marcava muito forte. E eu recordo que um atacante que lhe elogiou bastante, porque dizia que você marcava forte, mas não dava porrada, era o termo, foi o Romário. Foi o atacante mais difícil que você marcou, Nasa? Não, foi um dos. Que eu marquei muito. Se eu não me engano, eu vou tentar me lembrar aqui, Alexis Alves,
Alexis Alves, Sávio, Que era muito rápido. aquele baixinho do Santos. Correria grande, meu Deus do céu. Romário, eu digo porque foi difícil, porque foi o único que conseguiu fazer o gol em cima de mim. No jogo com o Flamengo e Vasco. A única bobeira que eu dei para ele, ele fez o gol. Eu saí no ataque, deixei Paulo Miranda não se ligou, se abestalhou. O Mauro Galvão até hoje até lembra disso. Não se ligou de chamar Paulo Miranda para fazer a cobertura. Quando a bola veio que bateu no pé de Romário, eu corri. Mas quando eu corri, meu amigo, ele já estava a 20 metros, porque ele só trabalhava aquilo, né? Explosão. Aí não deu para segurar. Mauro Galvão ainda foi em cima, não conseguiu, ele deu o drible e deu lá no cantinho de casa. Mas não dá para dizer um que seja o principal. Ele está entre os mais difíceis. Ele está dentro do mais difícil. Qual era o jogador mais resenheiro que você pegou? Não apenas no Vasco, mas nessa sua carreira profissional. Nessa carreira? E os bastidores, a gente sabe que em 94, por exemplo, o Ricardo Rocha, há quem diga que ele não foi cortado, que ele chegou a se machucar, porque era muita resenha nos bastidores. Não, o Ricardo sempre foi. Eu não tive o prazer de jogar no Ricardo, mas eu conheci, meu amigo, gente boa demais. Pernambucano como você, nosso conterrâneo. Rapaz, eu acho que era o que o Viola gostava de uma resenha. Viola é desse jeito assim, mas ele é muito resenhento. O Amaral é uma figura. Amaral chegava no vestiário, aquele olho dele, um em cima, outro embaixo, a gente já começava a rir. E ele não estava nem para você não. Você tá me olhando, caba velho, eu sou feio mesmo. Ô Nasa, você chegou em algum momento, a ser cotado para vestir a camisa da seleção brasileira. Chegou a dar alguma frustração por não ter vestido a camisa da seleção? Não, porque na realidade, é como eu te falei, debaixo dos bastidores, longe dos bastidores, só a gente que sabe. Foi eu que não quis ir para a seleção. Em 97 a gente tinha sido campeão brasileiro, eu não pensava em seleção. Já estava cotado o Odivan, estava cotado Pedrinho, Felipe, Nasa, Mauro Galvão. E eu cheguei no vestiário, estava Antônio Lopes e Isaías Tinoco, engata arrumando a roupa. E eu digo Miranda. Aí o Antônio Lopes me chamou, ele sempre me chamava de jogador, todos eles me chamavam. Ficou jogador para cá. E o Antônio Lopes pegou essa onda, não chamava mais de nada. Jogador! Ela voz, jogador! Bem fininha. Eu fui lá. Quando eu olhei, eu digo, não é essa aqui. Ó, você está cotado para ir para a seleção, viu? O senhor não está na relação para ir para a seleção. Eu digo, é. O que você acha? Ele sentado, eu em pé. Não, quero seleção não. Meu negócio é Vasco. Quero ficar no Vasco. E disse com essas palavras, é aqui que sai meu feijão. Se foi bom, se foi ruim, eu não sei. Mas nunca sentiu falta? Nunca senti falta. Depois, com o tempo, você vai sair do futebol e você olha o jogador de seleção. Eu digo, por que eu não fui para a seleção? Eu não quis, não, para ir. Como é que pode? Eu poderia ter ido, porque naquela época eu não tinha aquele camarada a dizer assim, Nasa, no meu pé, olha, a gente foi campeão, agora nós vamos pensar em seleção. Nunca apareceu assim. Você não tinha essa ambição? Não tinha essa ambição e eu que fazia meus contratos. E nunca tive empresário para dizer, ó, tu tem que pensar em seleção, porque agora tu vai dar uma crescida, daqui tu pode sair para o exterior. Tá nem aí, eu ganhando título, não ganhando, não queria nem saber. Eurico Miranda, vilão ou mocinho? Eu digo que é uma raposa velha. Os dois, vilão e mocinho. Eurico Miranda é aquele camarada que você não consegue sentar com ele numa reunião, que ele ele sempre tinha que ser o cara. A opinião era dele, a resposta era dele, tudo era... Mas, na realidade, ele foi muito bom para o Vasco. O Eurico Miranda não foi aquele cara que não foi um cara eclético, um cara com coração de amizade, de fazer amigos. Não, o negócio dele era Vasco. Então ele passava por cima de todo mundo, exclusivamente só para o Vasco. O restante, primeiro Vasco, segundo Vasco, terceiro Vasco. É por isso que ele é odiado por isso.
Eu vi muito jogador falando que ele, quando tinha o compromisso, ele cumpria. Um jogador chegou a elogiar o Eurico nessa situação. Por outro lado, muito jogador que inclusive não trabalhou com ele, também o questionava, né, por conta desse certo autoritarismo. No período que você esteve lá no Vasco, que foi um período de muitas glórias, 97 até o quê? 2001, 2001, depois você foi para o Japão. Ele mais ajudou ou mais atrapalhou? Mais ajudou. Mais ajudou. Ele, Eurico, só veio atrapalhar depois daquela João Avelange, né, que caiu. Ele teve a briga com a Globo. Teve a briga com a Globo, com o Roberto Marinho, com o governador. Se tivesse o presidente sentado na hora, o presidente da República tivesse sentado na hora ali para dizer, ele brigava com o presidente. Agora, ele brigava simplesmente para o Vasco. Ninguém vinha falar do Vasco, não, na frente dele, porque ele matava. Se ele pudesse matar o cara que falasse contra o Vasco, ele matava. Nasa, você passou um tempo no Japão e você chegou a marcar gols como jogador profissional, atuando como volante pelo Vasco, pelo Yokohama, não sei se você Yokohama, marcou gol também. Marquei gol. Marcou gols e aí muita gente quis lhe marcar, inclusive, para aquele jogo do Real Madrid. No mesmo campo que o Vasco perdeu para o Real Madrid, acabou você sendo campeão japonês pelo Yokohama, por coincidência. Qual foi a sensação que vocês ficaram daquele jogo do Real Madrid? A sensação de... Porque assim, eu vou falar dos bastidores de novo. Jogador de futebol, nenhum deles, vou ser sincero, nenhum jogador de futebol, quando está na agremiação, quando está no campo, quando está no auge, não se importa com derrota, nem perca de título. Não tenha um. Porque ele sabe, primeiro que eles são jovens, nós éramos jovens. Ele sabe que outros campeonatos virão. Você entendeu? Então, perdeu um título, perdeu um jogo, bola para frente. O cara fica triste, claro. Mas não como os torcedores. Os torcedores é que se acabam, às vezes morrem, ficam doentes. Jogador de futebol, não. Eu sou sincero para você, jogador de futebol não está nem aí. Porque ele está com salário em dias, ele está com os bichos, ele tem a fama, ele tem um carro, ele tem a casa, ele tem a família, ele tem a casa de praia, ele tem um iate, ele tem um sítio, ele tem uma fazenda. Está nem aí. Dali daquele clube, ele vai para o outro. Agora, como vascaíno, eu como vascaíno, eu não era vascaíno. E eu sou sincero, eu não torço time nenhum. Eu tenho um carinho enorme pelo Vasco da Gama. Aí você diz, Nasa, você já torceu o clube? Já... Não, nunca torci. Eu tenho carinho pelo Madureira. Vamos, voltando para trás. Santa Cruz, América, União São João, Comércio de Ribeirão Preto, Ferroviário, Madureira, Vasco e Yokohama. Mas a minha casa maior, quem me deu o trampolim maior foi o Vasco. Então eu tenho um carinho enorme por esse clube. Se torço pelo clube, torço para ele estar bem. Estou muito triste pela situação do clube, do Vasco. Mas dizer assim, você é um torcedor que usa camisa? Não. Eu até dou camisa, mas nunca gostei de camisa de time. Entendeu? Mas na realidade a gente fica muito, muito, muito triste com a situação do Vasco. Até porque você viveu uns grandes momentos. Viveu uns grandes momentos. E outra coisa, Nasa é cobrado, Nasa hoje é reconhecido por onde? Por quem? Pela instituição Vasco da Gama. Aqui, todo mundo sabe que eu joguei no América. Mas mundialmente, que a gente fala mundial, que eram os dois melhores times do mundo, era o Real e o Vasco. Mundialmente, Nasa é reconhecido pelo Vasco. E pela história que a gente já tinha feito, os títulos, as derrotas, a alegria, a tristeza pelo Vasco, né? Aí o nosso nome ficou no Wikipédia, como diz a história, no Google. Você é um cara feliz? Muito. E o que é felicidade para você? Felicidade é simplesmente a gente estar com saúde, ter uma família, ter a recíproca dessa família e dar a recíproca, ser amado pelos amigos, ter amigos, enfim. Preocupação todo mundo tem, que ele botar essa carga nas nossas costas e não podemos tirar mais nunca. Mas
Feliz, com certeza eu sou. Como você se relaciona com a morte, Nasa? Antigamente eu tinha medo da morte. Não existe morte, existe descanso. Outros dizem que dormiu com seus pais. A morte simplesmente foi uma falácia que botaram medo na gente. Porque a gente vive através de medo, né? Fomos criados através do medo. Inferno, Deus. Se pecar, tá ruim. Tem que andar na linha certa. O universo é simples. O universo, você tem que fazer as coisas boas para colher as coisas boas. Fez as coisas ruins, vai colher as coisas ruins. Morte, para mim, eu não tenho mais medo. Você é Se eu religioso? morrer... Eu? Sim, religioso. Eu sou Entendi. cristão. Não tenho religião nenhuma. Hoje eu sou cristão. Hoje eu sou um... Vamos dizer que eu sou um soldado, um remanescente do Altíssimo. Eu sou um remanescente do Altíssimo, buscando a verdade. Sempre a verdade, nada mais que a verdade. Eu já estive na Católica, na Assembleia, já passei como que diz, pela Umbanda, pela Macumba, coisa. Tá caindo essa fase a gente passa. Nisso não traz nada. O que traz é simplesmente no homem é você olhar o Altíssimo e fazer o que ele quer. Nem para a direita, nem para a esquerda. Nasa, o que é que lhe faz chorar? Acho que a perca do um ente querido, né? Quando a gente tem uma pessoa querida, eu acho que é a única coisa que me faz chorar. Eu acho que nem na dor. Eu levei tanta porrada. Homem não chora, né? Como diz papai, né? Sua mulher foi a grande responsável por você ficar no Cariri. Você hoje está em Juazeiro, tem 2 filhas e tem um neto, o Davi, Dois, né? já temos dois. 2 netos. 2 netos, 2 homens. E se um dos netos quiser jogar futebol? Você recomenda? Rapaz, é o que eu tava pensando esses tempos, sabe? E o meu neto é bom, viu? Joga- Chuta bem, eu bato bola com ele. Joga lá em- melhor do que o avô. Não, ainda não. Calma, devagar. Ele tava, a gente fica chutando, ele tem uma esquerdinha boa. Vou ensinar para ele, talvez até diferente do meu pai, ou até talvez aprimorar mais um pouco que o meu pai me ensinou. Ser um cidadão, se respeitar, não mexer nada de ninguém, pagar suas continhas em dias. Isso foi o que meu pai ensinou. Mas eu vou ensinar para ele mais algumas essências. Mas você Entendeu? nunca teve aquela história, não, eu queria ter um filho para ser jogador de futebol. Você teve 2 filhas. Você não idealiza isso para os seus netos? Não, idealizo não. Idealizo não. Porque hoje a gente vê o futebol, eu já vejo futebol de outra maneira. Futebol, infelizmente, eu costumo dizer, viu, João? O elemento acabou. Não é culpa dos atletas, são culpa dos senhores do mundo, os donos. Porque quem é o pai do futebol? Quem sempre foi? Brasil. Brasil. O que é que eles fizeram? Levaram os jogadores para lá e trouxeram a técnica para cá. E a técnica de lá é mecânica. Então, misturou. Estão precisando resgatar esse futebol brasileiro Não raiz. mas não resgata mais não, porque Tá eles já difícil. estão... Depois que eles tomaram, foi uma jogada de mestre. O campeonato brasileiro é um dos melhores campeonatos de todos os tempos. Aí vem botar um campeonato da onde? O Internacional, uma Super League, uma Champions. Champions. Puf, 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 puf. Ninguém bota a bola no pé, faz igual um Ronaldinho, um Rivaldo, vamos mais atrás, um Rivelino, um Éder, um doutor Sócrates, Zico, Roberto Dinamite e outros mais. Já vamos para Ronaldo, Fenômeno, vamos para Romário, vamos para quem mais? Acabou essa essência, acabou os jogadores. Aí você tá tirando uma turma boa, tá querendo que o pessoal... As referências são boas, agora é difícil realmente, infelizmente, a gente começar a repetir. Não né? sai, não vem. Nasa, eu queria, para encerrar contigo, Bora. porque o papo aqui tá bom e se a gente for... Tem muita coisa para falar. Eu queria que você olhasse para essa câmera e você está no topo do mundo. Você tem essa oportunidade para falar para a humanidade inteira e deixar uma mensagem. Você só tem essa chance. Qual mensagem você deixaria? Para o topo do mundo, Você está no topo do mundo falando para a humanidade inteira. eu vou costumar dizer o seguinte, nós brasileiros, nós seres humanos, temos que pensar nas nossas vidas,
no que aconteceu com a gente, o que vem acontecendo, o que vai acontecer. Eu sou muito sincero, eu já tenho, como eu falei para você, já tenho 6 anos buscando o que vem de errado nesse mundo. Então existe uma teoria grande, uma teoria da conspiração, que eles dizem que é teoria da conspiração, mas não é. É realidade. Existem 13 famílias no mundo que governam esse planeta. E nunca foi revelado isso para a gente. Governa as grandes empresas, as grandes indústrias. Tudo que o ser humano pensar, essas 13 famílias governam. São chamados eles os Grupo Bilderberg, que nós sabemos que as televisões estão passando aí de vez em quando essa reunião do G12, G7. Esses são eles que governam a humanidade. Então, diga uma mensagem para todos. Abram os olhos, vejam o que está errado e lute pelos seus direitos, porque tudo está indo, tudo sempre foi, na realidade, nós vivemos num mundo de fantasia, num mundo de mentiras. O que vem para a gente vem mastigado. Hoje a gente come simplesmente as migalhas que caem da mesa dos seus senhores, que é os nossos senhores, que são eles. Então, muito alerta, abra os olhos para uma realidade que vem aí, uma realidade cada vez pior. Porque eu já me senti e vi hoje, eu com 50 anos, que nada melhorou. Tudo está indo de água abaixo. O que é que a gente está fazendo? O que é que estão fazendo com a gente? O que é que vão fazer com a gente? Então, essa é a mensagem que eu deixo. Que abra os olhos, pesquise, busque conhecimento. Acho que só. Gesiel José Lima, jogador de futebol, o homem agora está virando pensador, rapaz. O homem está intelectual, o negócio é sério. Nasa, prazer conversar contigo, Prazer trocar todo ideia. meu, prazer todo meu. E poder mostrar um Nasa diferente daquele cão de guarda pegador que o Antônio Lopes tanto gostava de estar aí marcando tudo. Tranquilo. Nasa conosco no Trocando Ideias, a gente volta na próxima semana com outro convidado especial. Só que assim, nos ao vivos é uma correria, porque na terça tem programa, então na quinta já tem programa, então a gente já tem que ter a música ensaiada na ponta da língua para dar certo. Vocês escolhem as músicas? As escolhas da música, elas são feitas tipo, em conjunto mesmo. A gente dá a nossa sugestão, depois a produção dá a sugestão dele. Então, assim, há uma ligação, né?